agora a segunda parte da programação, depois dessa excepcional conferência, que tem tantas ligações, né, com o tempo, o espaço e as representações e a linguagem. Então, essa segunda metade do seminário conterá falas minhas, né, uma pequena fala, a fala da professora Ana Uti e também da professora Adriana Bicalho, e eu vou encerrar com um pequeno balanço dos trabalhos do grupo de pesquisa nos últimos anos, mas muito rapidamente, e ao final do dia, eu ia falar comerídeo, estou assim, ao final do comerídeo nós vamos a uma pequena mostra de arte que o grupo fez aqui na sala ao lado, recebemos um modesto coquetel, e aguardo vocês então até o final da tarde. Espero termos esse brilhantismo que o professor Pinelli iniciou, espero manter esse mesmo padrão. Então, quero propor para vocês então essas conversações com imagens, certo? Assim como o tempo, o espaço, a pintura, o desenho, o cinema, a tipografia, são coisas que nós vemos e lemos, e quando vemos e lemos, a proposta é que na verdade estamos vendo ou lendo outras coisas. Quando vemos uma imagem, na verdade estamos vendo outras coisas que estão contidas nessa imagem. Então, essa seria a minha proposição. Quantas imagens e quantas coisas estão contidas numa única imagem? E quantas imagens nós evocamos a partir de uma única imagem? Então, vou colocar aqui uma imagem para vocês. Essa é a minha imagem que abre o pensamento que eu quero ver com vocês hoje. E a história? E a história. Vejamos essa casa com 3 números diferentes. O mais antigo parece ser o número 19. Penso isto porque é uma plaquetinha de cerâmica gasta e amarelada. Depois tem os outros 2, o 35 e o 85, contemporâneos. O mais frágil e real desses 2 é o 85, escrito com giz branco bem na porta. Para entregar uma carta, o carteiro deve saber a história de tantos números, por quê, como foram modificados e o motivo. Para cada número dessa casa foi feita uma outra numeração para a rua. E se a família que morou ali sempre foi a mesma, e os filhos cresceram ali, para cada mudança de número estava incluído o anterior. E a casa está numa rua de uma cidade pequena, então as pessoas sabem que esses números foram mudados por essa razão ou aquela, e cada número pertence ao lugar onde foi criado. Mesmo assim, 3 números diferentes são iguais no presente, e seus significados estão na organização de diferentes grupos políticos que existiram naquela cidade. Um número não apaga o outro, e contém o outro. E assim, as cartas destinadas ao 19, ao 35 ou ao 85 deverão chegar à mesma porta. A não ser que o carteiro saiba que o 19 não existe mais, nem o 35, e o que vale mesmo é o 85 escrito por ele, como o giz que trazia no bolso. As cartas perdidas também poderão chegar aqui, mas as pessoas que moram nesta casa devem saber que moram em 3 números, e assim admitirem que, no fim, tudo dará no mesmo. As imagens da casa é o que importa no final. Tem uma foto minha de uma viagem que eu achei muito curiosa no interior da Itália, essa pequena porta com 3 números. E comecei a pensar quantas coisas estão contidas numa imagem a partir dessa fotografia. Se fosse possível escolher entre os números da casa e cada um pudesse nos fazer entrar em um lugar dedicado para aquele número, então eu escolheria primeiramente o número 19. Talvez me deparasse com este lugar aqui. Uma rua de uma cidade italiana no início do século XX. As pessoas estão nos afazeres diários e secam suas roupas do lado de fora das casas, estendidas em cordões comuns aos vizinhos. Quem fotografou achou ali a beleza da vida típica, uma imagem digna dos pintores Macchiaioli. Quem foi fotografado talvez não tenha sabido nada disso, dessa potência pintoresca da fotografia e da forma como estava composta pelos corpos e pela perspectiva. Nesse lugar, a vida parece ser simples e assim ficamos atraídos pelo passado.
Mas essa rua não existe mais, foi tragada por um terremoto. E talvez só tenha existido neste momento, quando as 3 mulheres e a criança de colo estavam ali naquele pedaço de sol e as roupas naquela posição. Então, fotografia não é documento da memória, mas um momento de pessoas que ali estavam, incluindo quem fotografou, posicionando seu corpo firmemente entre as linhas convergentes. Nela buscamos também imagens reconhecíveis ou fantásticas que nos afastem ou aproximem de coisas conhecidas ou imaginadas. O movimento da imagem vista corresponderá ao movimento da vontade da imagem. Vendo esta fotografia, eu vejo esta pintura do Giovanni Fattori, no mesmo movimento silencioso das linhas que apresentam e esconde um drama humano. Se deixarmos as linhas apenas e desaparecermos com a atmosfera pintoresca da fotografia, poderemos colocar junto aqui as fotografias de guerra, ou mesmo aquela fotografia pode ser uma foto de guerra, as mulheres esperando seus maridos voltarem das frentes de batalha. Como essa também pode ser de uma vingança contra o soldado mais próximo de nosso olhar, e assim também uma imagem de guerra. Na dialética das imagens e seus sentidos, a fotografia apontou para outras coisas que estavam contidas nela, e o que parecia placidez e paz de uma cidadezinha pode ser também o território das danações humanas. As linhas que seguravam o olhar da fotografia na cidade e suas mulheres despencam agora nessa fotografia de Kosovo. Uma figura cambaleante vaga pela rua estranhamente limpa, entre escombros empurrados para os lados. O olhar é atravessado por linhas que empurram para baixo e para fora e destacam a figura do homem, numa base de um triângulo visual. Se retirarmos esse homem desse lugar e o colocarmos na rua das mulheres, poderemos dizer que ele caminha rumo à sua casa porque foi chamado. É hora de comer. Mas basta que saibamos que essas imagens contêm em si todas as outras. Esse homem vaga entre uma imagem e outra, entre 2 passados estrangeiros. As mulheres da outra fotografia podem estar lá indo encontrá-lo, mas vagam elas também entre um mar e outro de papel. Se continuarmos nessa porta do passado e olharmos para o nosso lado, veremos numa vitrine de um antiquário um grupo de bonequinhos enfiados numa vasilha de louça. Não eram antigos naquele momento do passado, mas como estamos vivos no presente, podemos colecioná-los como objetos antigos. Colocados assim, como são, parecem náufragos acenando para barcos imaginários no oceano, miragens ou sonhos da sede e da fome. Presos em seus pensamentos, divaneando entre a vida e a morte, misturam-se em suas proporções de idades e seus trajes de tipificações e aguardam quem os resgate para o presente da imaginação. Como uma porta também, vejo nessa fotografia a pintura A Balsa da Medusa, ou de imagens de naufrágios que o cinema educou na nossa memória. Na pintura estão os tipos figurados nesta balsa, pois ela foi feita a partir de narrativas. O médico, o louco, o cadáver, os que ainda têm energia para cenar, os que olham para o outro lado, os resignados com o destino, etc. As proporções são dadas pelo apinhamento dos sobreviventes e pelo distanciamento do horizonte, onde aponta a fragata que os resgatará. Na fotografia dos bonecos, salvos pelo inventário do colecionador, estão empilhados forçando o feltro das roupas e o papier-mâché das cabeças, e mãos uns contra os outros. Então, por que lembrei-me de um naufrágio? Talvez porque tudo que está contido numa pintura irradia para sempre sua forma em outras imagens e seguimos essas pistas visuais. Poderemos retirar e colocar significados, pois a forma compositiva já enuncia as diversas possibilidades de sentidos. Esse esquema visual, uma vez contemplado em uma pintura, irradiará nas próximas imagens sua vertigem de sentidos. Desses bonecos náufragos no tempo podemos sorrir, pois não se percebe a tragédia. São tipos também, bufões, reis, damas, mouros, e como tipos vão e voltam de seus lugares de origem. Então não estão confinados, pode retirar-se da vasilha pelas brechas do tempo de onde foram arrancados. O humor suave desses bonecos abre a porta 35, talvez seja mais recente, da política para aquela rua, mas não a mais fresca. E poderemos ver um pedaço do passado e presente numa espécie de margem risonha entre mundos e tempos. Essas fotos pouco
organizadas são pessoais, fotos de viagem, não são muito bonitas, mas mais ou menos dá para ter uma ideia. Numa rua de Nápoles, o dono do café ao lado montou um oratório com uma fotografia do Golfo de Nápoles, emblemas heráldicos, uma oração impressa, uma fotografia e cabelos de um jogador de futebol, Maradona. O jogador campeão é ídolo de muitos italianos e está figurado como um santo a quem solicitamos auxílios em tempos de tristeza ou melancolia. Um bilhete impresso pergunta: como você pode fotografar e não comprar um café? A rua suja e cheia de desenhos em grafite pelas paredes faz com que os olhos busquem uma imagem diferente e acima da imundície. E junto com ela vem a jocosidade e reverência colada com uma cultura religiosa de onde poderemos entrar e sair e ver como quisermos. O pequeno altar feito à maneira de outros tantos, encontrados nas ruas da Itália, faz surgir o riso e a simples felicidade de um caminhar estrangeiro. Então eu posso ver ali também um oratório sincrético, como aqueles das cidades históricas de Minas Gerais. Da Bahia. Misto de catolicismo e devoção africano, aglomera significados e forças. O apinhamento de sentidos faz com que se aproxime do oratório napolitano pela engenhosidade e artificialidade simplória. Mesmo o tom sacrificial de todo esse imaginário sucumbe ao riso. As figurinhas desproporcionais se completam e consertam-se no olho de quem vê. Antes de sair por essa porta, aberta pelo número, vejo essa imagem. A senhora que dirigia-se para a igreja perguntou: por que você está fotografando esta casa velha e feia e não a minha que está pintada tão bonita aqui ao lado? Ela estava falando seriamente. Podemos ver na beleza das coisas arruinadas. Em verdade, o que podemos ver quando olhamos são diversas coisas: os tons pálidos do cinza rosado da parede úmida, o verde da inclinação perfeita para o rosa, a porta pesada e bem encaixada, a grade da cantina que forma com os outros retângulos da parede uma requintada composição gráfica. Ela também entra nessa composição com suas roupas sérias e braços rosados. Podemos ver na gradação de rosa e cinza as pinturas de Robert Motherwell, quando colava e manchava palavras e imagens, e assim a velha senhora com a boca aberta sairá sempre a pergunta que, se escrita, pode transformar-se em tipografia. As pinturas e colagens de Motherwell empurram-me para o último número da casa, aquele escrito com giz. Ele parece ser o mais recente e então hospeda o universo desse pintor. Mas eu sou logo abandonada pela pintura, pois sua técnica, a colagem, remete-me ao mundo do descarte e do lixo. Sou jogada imediatamente numa avenida movimentada de uma grande cidade. Veja então este amontoado de pessoas e cartazes e sei que estou numa rua no Japão. Os edifícios ostentam as propagandas das grandes empresas de tecnologia. Elas prometem a superação do limite humano de compreensão e entendimento das imagens, minimizando infinitamente os ruídos das imagens e sons. O descarte de uma tecnologia por outra confere a esses rostos uma particular angústia. Envolvidos na névoa do não saber, olham para frente e convergem ao centro da lente do fotógrafo, apinhados e apressados. Então vejo nessa imagem a litografia de Isaharu Motoda, uma neo-ruína fantástica. Este artista pulveriza a multidão e cobre a cidade com cinzas de suas roupas, pele e cabelos. As políticas ecológicas e sustentáveis não têm sentido diante dessas imagens. O mesmo silêncio da multidão, porque a foto não deixa perceber o nível de ruídos e de ondas eletromagnéticas atravessando os corpos, está aqui também. A imagem áspera e obedece à condução da perspectiva de quem estaria na janela do outro edifício ao lado do viaduto. Mas como não há mais ninguém, quem olhou o que estamos vendo? Ninguém pode ver com os olhos corporais, então essa imagem é inadmissível e insuportável. Somos empurrados para o nosso mundo real, que se apresenta assim. Uma mulher caminha nas ruínas de uma cidade afegã. É um caminho ordenado pelos saltos de massas de edifícios bombardeados. As linhas de orientação estão irregulares e não temos o alívio da perspectiva aérea. Tudo se apresenta para aquele fantasma que carrega em sua esteira essas camadas de cidade. Sua aparição condena a imagem anterior ao desaparecimento.
Sua aparição faz com que tentemos escapar para as imagens de nossas cidades familiares. Mas ela não se mexe, pois pode ser que seja apenas uma escultura tumular, uma rocha torcida pelo vento ou pelo calor das bombas. Dela irradiam para outras imagens. Avenida Antônio Carlos. A porta escrita com o número de giz fecha-se atrás de mim. Estou diante da grande avenida próximo do caminho que faz todos os dias para a universidade. As obras de ampliação da avenida estavam assim. Todo dia cortavam-se casas aos pedaços. Víamos os azulejos que cobriam as casas, as cerâmicas que decoravam o quintal, o lugar do jardim, etc. Logo acima, o bairro escondido revela sua massa feia e descompensada. Como camadas arqueológicas, o desmembramento da estrutura do edifício revela a fragilidade das famílias. Em cada pequena janela, agora aberta para a avenida, debruçam-se crianças e cortinas. O edifício parece querer despregar-se e ruir a qualquer momento. O terreno desconhecido que vai surgindo é coberto de plástico preto. No que está mais visível, planta-se grama. No que já foi decidido pelos engenheiros, mete-se concreto e pinta-se de um tom limpo e petrificado. Os moradores de rua ocupam o que já foi o terreno das casas e estende cordões e lonas. Ali será a sala, aqui a cozinha, o banheiro. As pessoas que caminham por ali todos os dias poderão escapar de seus pensamentos? Se elas olham para a linha da poeira e da luz que brota do asfalto revirada dessa poeira, se desenhassem linhas e forças de massas de outras imagens, elas poderiam escolher como sair? Essas massas seriam as portas de imagens próximas, contidas nas brechas daqueles que estão ali, desenhadas também pelos corpos de quem vê e imagina. Para escapar de uma imagem usando outra, é preciso saber o que contém aquela imagem no seu programa. A soma dessas vontades visuais faz com que se escape para um outro programa parecido, e nem sempre para fora da imagem. Cada vez mais para dentro, no desejo de escapar da imagem real, vamos para a imagem forte que não se liberta com a imaginação. Presos no cárcere da imaginação, finalmente a realidade conduziu para um lugar sem saída, sem possibilidade de existir e sem imagem de Desdenhando da camada primeira e banal das imagens, aprofundamos até não mais querer ver, até a cegueira do conceito. Dessa última imagem, nosso caminho agora é o confinamento. Não que seja a última, mas é a que concluirá esse texto. Dela, ou de suas 1000 possibilidades, ainda poderemos ver a arquitetura, a mística, ou a imponderabilidade da linha e da luz. Dessa imagem também nascem imagens, por certo, mas que encerram a sua impossibilidade de viver em outro mundo, a sua razão de existir, no lugar da arte. Somente confinados a um cárcere impossível, mas visível, dos 1000 olhos que giravam pelas imagens, restarão apenas nossos 2 olhos que cerrarão as pálpebras devagar.